No capítulo 7. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Amém. Vai bem com vocês? Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Versículo de número 37 de João, capítulo 7. Versículo 37 de João, capítulo 7. Oh, aleluia. Que coisa boa, né? Amém. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37. Revista atualizada. É a versão que eu vou usar de João Ferreira de Almeida. Que bom estar aqui com vocês, queridos. Coisa boa estar servindo a igreja local aqui em Castanhal. Deus abençoe. Canais de bênção para a vida de cada um de vocês, para a minha vida e para a vida da minha esposa também. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Amém. Amados, esse texto do Evangelho segundo escreveu João, eu acho ele muito profundo, e sempre que eu procuro estudar um pouco esse texto, essa história, desse momento aqui dessa festa, a gente percebe a grandeza de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus em nos alcançar com a pessoa do Espírito Santo. Eu fico assim maravilhado, como Deus em todo o tempo, Ele quer que o homem viva na dimensão do Espírito, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, falando pelo Espírito, orando no Espírito. Eu fico vendo a vontade de Deus de nos ver o tempo todo como um ser espiritual. E esse Evangelho de João, a gente chegou aqui no capítulo 7, mas a gente vai observar uma trajetória para chegar nesse capítulo. O Evangelho de João é o Evangelho espiritual, né? É o Evangelho que vai trazer para nós uma clareza a mais sobre a pessoa de Jesus. Apesar dos outros evangelhos, como Mateus, Marcos, Lucas, que são evangelhos sinóticos, que falam uma linguagem muito parecida, mas João, ele vem com uma visão para a gente, assim, muito espiritual das coisas. E a gente vai observar que no capítulo 1, João já trata Jesus como verbo. No princípio ele era o verbo. E João vai descrevendo as características de Jesus de uma forma surreal, diferente. E eu observo que em todo o tempo, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, sempre aparece essa linguagem de água. Sempre aparece isso. Se você observar, em João capítulo 2 fala de água, João 3 vai falar de água também, João capítulo 4 fala sobre água, João 5, João 6 fala também sobre água, e no capítulo 7 também falando água o tempo todo, sobre essa linguagem da água. E o texto, eu não vou falar dos outros capítulos, porque eu quero me deter aqui nesse texto com vocês. Eu gosto muito de ficar centrado num texto e dali a gente extrair verdades para as nossas vidas, amém? Então fique atento aí, fica ligado. E a gente vai ver aqui nesse texto que, olha o que diz: no último dia, o grande dia da festa. Que festa era essa? Era uma festa judaica chamada Festa dos Tabernáculos. Essa festa, até hoje, ela acontece lá em Jerusalém, ela ocorre entre os judeus. Ela é uma das festas cerimoniais judaicas, e além de outras, como festa de Pentecoste, que é também chamada de festa das primícias, e assim outras festas. Mas aqui diz que na festa dos tabernáculos, o que é a festa dos tabernáculos? Os judeus saíam de suas casas e se acampavam em um determinado local, para lembrar o período da peregrinação que o povo hebreu passou na saída do Egito até a terra prometida. Eles iam para habitar em tendas,
para ter um memorial, sempre lembrar o que os pais deles passaram, viveram no processo da peregrinação do Egito até a Terra Prometida. Amém? Então, eles celebravam, até hoje celebra essa festa, e nessa festa ali, eles comiam-se o cordeiro, sacrificavam animais, ali eles comiam também pães asmos, com umas ervas, era um processo bem delicado, e eles ficavam ali na tenda, durante todo o período da festa dos tabernáculos. E nessa ocasião, a Bíblia diz que Jesus sobe para Jerusalém. Diga, sobe para Jerusalém. Sobe para Jerusalém. Ele sempre gostava de estar em Jerusalém. Durante o ministério terreno de Jesus, ele foi em Jerusalém várias vezes. E toda vez que ele ia em Jerusalém, ele ia com um propósito. Ele não ia para Jerusalém sem propósito. Amém, queridos? Amém. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque essa palavra, ela pode transformar a sua vida e a minha também. Então vamos ficar atentos aqui, para que a gente aprenda algo de Deus aqui nesta noite. Então Jesus está subindo para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos. Chega em Jerusalém, Jerusalém inteira está tomada por tendas, por tabernáculos, e as pessoas estão ali na mesma. E Jesus, por ocasião, ele chega no último dia, que era o momento em que as pessoas estavam desmontando as tendas e se preparando para voltar para a sua vida, para voltar para o seu cotidiano, para voltar para a sua rotina, para voltar para os hábitos, para voltar para o trabalho, para voltar para tudo aquilo que eles viviam comum, do dia a dia. E Jesus chega exatamente na hora que todo mundo está ali desmontando tendas, organizando os animais, se preparando para partirem para suas terras. E a gente, vamos raciocinar um pouco. Imagine, todo mundo começou cedinho ali, preparar toda a sua bagagem para poder voltar para a sua terra. Nesse contexto, Jesus é muito inteligente. Ele percebe que as pessoas estão o quê? Que as pessoas estão com sede. Porque elas estavam dias ali e nesse momento elas estão desmontando uma estrutura. E quando você está desmontando uma estrutura, obviamente você se cansa, você tem fadiga, você tem sede. Aleluia. E Jesus, vendo aquela situação toda, Jesus inteligente e muito estrategista, olha o que a Bíblia diz. Naquele momento, levantou-se Jesus e exclamou. Exclamar é a mesma coisa que dar um grito. Jesus dá um grito para que todos o ouvissem. Imagine essa cena comigo. As pessoas montando as suas tralhas para voltar para a sua vida normal. Para voltar para os seus velhos hábitos. Para voltar para a sua rotina de vida. Oh, aleluia. E Jesus nessa hora, ele vê a oportunidade de trazer para essas pessoas algo que elas nunca tinham experimentado na vida delas. Jesus vê essa oportunidade de trazer para essas pessoas um novo. Aleluia. Aleluia. Para tirar elas daquela rotina que elas estavam vivendo. Aqueles rituais que elas estavam vivendo. De festa em festa, de tradição em tradição, de cultura em cultura, de costume em costume. Será que nós não éramos assim? E de repente Jesus exclamou: quem tem sede? E todo mundo com sede. Todo mundo está com sede. Todo mundo está cansado, fadigado. Estamos desmontando as tendas para ir embora. Que assunto é esse que esse cidadão vai explanar para nós aqui agora? No último dia da festa, todos os pregadores já foram embora. Quem é esse pregador do final da festa? E com uma mensagem: quem tem sede? Oxi.
Interessante, ele diz, se alguém tem sede, alguém, ele deixa aqui oculto. O alguém pode ser qualquer um. Pode ser o pobre, pode ser o classe média, pode ser o rico, pode ser o mendigo, pode ser a prostituta, pode ser o matador, pode ser qualquer pessoa da sociedade. Eu estou já trazendo para nós. Ele diz, se alguém tem sede. Todos nós temos sede. Em alguma área da nossa vida. E ele pergunta, alguém tem sede? Nós estamos em um momento em que Jesus está exclamando através dos ministros para o mundo, dizendo, se alguém tem sede, eu quero mudar a rota da vida de vocês, eu quero mudar o destino da vida de vocês, eu quero mudar os hábitos da vida de vocês, eu quero mudar a tradição, o costume, eu quero mudar o que vocês fazem cotidianamente, eu quero transformar a vida de vocês. Oh, aleluia, eu quero fazer vocês viver algo novo, que o mundo não pode te proporcionar, que o teu trabalho não pode te proporcionar, que os teus hábitos cotidianos não podem te proporcionar. Jesus está dizendo assim, eu tenho algo que ninguém pode te dar. Se alguém tem sede, venha a mim. Ele é bem incisivo, ele é singular. Ele deixa bem claro quem é a fonte de água capaz de suprir todas as nossas necessidades. Ele deixa bem claro, a mim, venha a mim. Ele não deixa atalhos, ele não deixa outros caminhos em aberto, ele não deixa outros meios, outros métodos, ele deixa bem claro, a mim, venha a mim e beba. Oh, eu imagino essa cena, pastor. Todo mundo ali com as suas tralhas pronta para ir embora para a sua vida, pronta para voltar para o seu local de origem. E um olha para o outro e fala assim, o que esse homem tem? Porque a água, ele está me oferecendo algo, eu vou lá. Todo mundo com sede, eu vou lá. E as pessoas o cercam e começam a ouvi-lo, porque ele usou uma chave, ele usou um gatilho. Ele diz, quem tem sede? Na hora destravou, todos estavam com sede. Ronaldo, como é que tu me prova isso? Eles viviam de festa em festa, de tradição em tradição, de costume em costume, de rituais em rituais, e eles sempre estavam repetindo a mesma coisa todos os anos, e a história não mudava, até aquele momento em que Cristo entrou em cena, até o dia em que Jesus se apresentou e disse, eu tenho a resposta para a vida de vocês, eu posso solucionar todos os problemas de vocês, eu sou capaz de mudar tudo que vocês vêm tentando resolver durante toda a vida de vocês, porque era assim que o povo judeu vivia, de rituais em rituais, de sacrifício em sacrifício, de festa em festa, e continuavam no mesmo jeito. Aí ele chama as pessoas para perto dele através dessa exclamação. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim. E as pessoas se aproximam dele e começam a ouvir o que ele tinha para falar. E ele diz, quem crê em mim, novamente, olha só, quem crê, está aí o segredo de mudar radicalmente toda a estrutura da nossa vida. Ele diz, quem crê em mim, quem crê, ele não diz quem se sacrificar, ele não diz quem se matar, ele não diz quem se for melhor ou inferior, ele diz quem crê, quem crê, quem crê. Se você crê, você vai viver o
que você crê. A partir desse momento ele deixa bem claro aqui o princípio para se viver uma vida plena em Deus. O princípio é crer. Crer sem duvidar. Vai acontecer o que você diz se você crer. Eu não vivo mais pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu não ando mais por vista, mas sim porque eu creio. Quando eu creio, eu falo o que eu acredito. Quando eu creio, eu não duvido. Crer é uma certeza, é uma convicção que ninguém vai tirar aquilo de você. Quando eu creio, eu vou até o fim. Eu não desisto, eu não abro mão. Ele está dizendo, se você crer em mim, com toda a tua convicção, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e você crer e se entregar, como diz a Escritura, ele estava falando dele mesmo, ele estava dizendo, se você crer, como diz a Escritura, como diz a palavra, você vai viver coisas extraordinárias. Não é como diz o jornal, não é como diz o vizinho, não é como diz o amigo, não é como diz o fake news, é como diz a Escritura. A Escritura diz que se você crer, você vai falar com os montes e eles vão se transportar de um lado para o outro. A Escritura diz que se você crer, você vai expulsar demônios. A Escritura diz que se você crer, você vai orar em outras línguas. A Escritura diz que se você crer, você imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados imediatamente. A Escritura diz que se você crer, você alcança a salvação, porque a salvação é pelo crer. E quando você crê, você confessa o que você crê. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Por isso falamos, porque temos o mesmo espírito de fé, o mesmo espírito da fé, e nós falamos as mesmas coisas. Eu creio e eu falo o que eu creio. Quando você adquire uma propriedade, e você compra ela e paga, e coloca aquele documento no seu nome, aquilo é seu. E se alguém chegar para você para lhe tomar aquilo, você não aceita, porque você crê que aquilo é sua propriedade. Você luta, você batalha, você vai até para a justiça para não entregar a sua propriedade que você comprou, sim ou não? Sim. Jesus está dizendo, se você crê em mim, com toda essa convicção, você vai viver o sobrenatural na terra. Amém. O diabo pode chegar para tentar tirar de você a sua crença, a sua convicção, mas você vai se posicionar em resistência, dizendo, eu não saio daqui. Amém. Quando você se posiciona em resistência, o diabo é que tem que fugir de você. Eu creio. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. A Escritura diz que ele é o Filho de Deus. Eu creio. A Escritura diz que ele morreu e ressuscitou. Eu creio. A Escritura diz que ele é o meu Salvador. Eu creio. A Escritura diz que ele é a primícia dos que dormem. Eu creio. A Escritura diz que ele é o unigênito. Eu creio. A Escritura diz que ele é a palavra. Eu creio. A Escritura diz que ele é o verbo. Eu creio. A Escritura diz que ele é o Pai, ele é o príncipe, ele é o Salvador, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro. Eu creio. A Escritura diz que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu creio. A Escritura diz que ele está sentado à direita de Deus o Pai, e eu estou sentado juntamente com ele, eu creio. A Escritura diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, eu creio. Então quando alguém vier tirar isso de você, você diz, não, eu creio no que a Escritura diz. Aleluia. Eu não estou com raiva. Eu só estou dizendo a você que você precisa crer. Como diz a palavra. Quando você crê como diz a palavra, você fala o que a palavra diz para você falar. Aí Jesus ele vai aprofundando
o assunto para as pessoas que se aproximaram dele mediante a exclamação que ele fez. Qual foi a exclamação? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele começa a orientar as pessoas como vai saciar essa sede. Ele começa dizendo: quem crê, primeiro passo, em mim, nele, como diz a Escritura, terceiro passo. Aí ele diz qual vai ser o benefício dessa crença. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele chama a atenção das pessoas com a exclamação: quem tem sede, venha a mim e beba. Aí as pessoas o cercam. Veja comigo esse cenário. E ele começa a instruir as pessoas como saciar aquela sede, como aquela sede ser suprida. E ele diz assim: ei, creia em mim, como diz a Escritura, porque Jesus é a Escritura, anda junto. Jesus é a Escritura. Quando você crê nele, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior, não é da sua mente. Amém. É aqui, do seu interior. E Jesus falava isso, olha só, e ele dizia isso. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo. Ele está dizendo que esses rios que fluirão do nosso interior é o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E a água tem vários propósitos, vários benefícios. E Jesus deixa claro aqui que o Espírito é como uma água que flui no nosso interior. Mas para ele fluir do meu interior, eu preciso crer. Eu só tenho que crer. Amém. Antigamente eu pensava que eu tinha que fazer muitos sacrifícios, muitos rituais, eu tinha que sofrer muito, eu tinha que pagar alto preço, eu tinha que viver 30 dias e 30 noites no monte sem comer, sem beber, sem dormir, para que eu pudesse desfrutar desse benefício, de ter o Espírito Santo fluindo em mim poderosamente. Eu imaginava que eu tinha que fazer algo que ninguém tinha feito no planeta Terra. Mas quando eu começo a aprender a palavra, estudar a palavra, quando você estuda no Rema, você entende que a cláusula primária para se ter sucesso é crer. Amém. Quando você crê, você recebe o que você crê. Amém. Você acredita, você desfruta. Ele disse que rios de água viva fluirão do seu interior. Isso ele estava falando do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo é dado àqueles que creem. Se você crê, você recebe. Romanos 10, 9 diz: a saber, se com tua boca tu confessares o Senhor Jesus e crê no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Amém. Só que além de ser salvo, você também recebe o Espírito de Deus, porque você creu. Você creu em Jesus e tudo. E é interessante isso, quando você crê, o crer implica em confessar. Tem gente que diz que crê, mas o que ele confessa não condiz com o que ele crê. Esses dias eu conversando com uma moça que trabalha conosco lá no trabalho, ela disse assim: eu tinha maior vontade de receber o Espírito Santo, de orar em outras línguas, de desfrutar dos dons do Espírito Santo. Aí eu perguntei: você crê? Ela disse: eu creio, mas eu duvido também, acho que isso não é para mim. Acho que não é fácil, eu tenho que jejuar muito, consagrar muito, eu preciso tirar umas coisas da minha vida. Eu falei: então você não crê? Eu creio, não crê, porque você acabou de falar coisas contrárias à crença. Quando você fala contrário ao que você crê, você não crê, porque a boca só fala o que o coração está cheio. A Bíblia diz que
o poder da sua língua, você vai desfrutar de vida ou de morte? O que você diz é o que você vai comer. Se você diz que crê e de repente você diz que não acredita, você não crê. Porque crer implica em confessar, e confessar conforme a Escritura. Alguém diz que crê em cura, mas na hora que chega a enfermidade ele pede logo um medicamento, então ele não crê. Porque quem crê, quando chega a enfermidade, ele coloca a mão na cabeça e pega Isaías 53 e diz: está escrito, Senhor, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Aí você vira para você mesmo e diz: pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarada. Eu sou sarado. Pastor, mas eu falei uma vez e nada aconteceu? Fala de novo. Quando você está tomando você está doente, você toma um remédio uma vez só? O farmacêutico diz para tu tomar de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas. Ora, Márcio! Ô, glória! O médico disse que você tem que tomar por 30 dias, e você toma todo dia? E por que você não pega Isaías 53 e de 4 em 4 horas vai ministrando sobre a sua vida? Isso aqui é para mim, é para todo mundo aqui. Nós estamos aprendendo. Isso aqui é uma escola do Espírito. Amém, amém. Ah, pastor, eu quero orar em línguas. Mas quando vem, as línguas começam a fluir, começam a chegar aqui na minha garganta, eu vou falando, aí a minha mente diz: isso é do diabo, não fale. Aí tu: é verdade, o diabo está falando na minha cabeça, para. Aí o diabo teve mais poder do que o Espírito que está morando dentro de você, que ele veio só cochichar no teu ouvido, e tu acreditou no diabo, e tu não orou em línguas, que era para destravar a tua vida espiritual, e tu edificar algo gigantesco dentro de você, tu perdeu a chance. Mas o que eu tenho para dizer a vocês é que quando você recebe Jesus, automaticamente o Espírito já vem habitar dentro de você. E se ele já está dentro de você, ele quer também transbordar. O Espírito Santo não é represa, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como rios, no plural, rios de água viva. Você já viu um rio represado? Quando alguém tenta represar um rio, logo estoura a represa. O rio não fica por muito tempo represado. É só você observar essas usinas hidrelétricas aí, que segura as águas de um rio por muito tempo, mas logo, logo acontece a rachadura. E vem as tragédias. Existe um rio dentro de você. Esse rio, ele quer transbordar. E a única forma que ele pode transbordar é pela sua boca. Aí em um outro momento, eu estava dentro do prédio, pintando o prédio da nossa empresa, e estava comigo lá um irmão Albino. Acho que a minha esposa nem sabe dessa história. O irmão Albino estava comigo lá dentro pintando. O irmão Albino, muitos anos de crente da Assembleia de Deus de Madureira, muitos anos. Eu falei: irmão Albino, você já é batizado com o Espírito Santo? Ele disse: não. Quantos anos de crente? Uns 40 anos. O senhor tem vontade? Tem. Eu vejo as pessoas orando em língua, acho que tão bonito. E eu disse: irmão Albino, tá só nós dois aqui. Eu vou orar por ti, tu vai ser batizado com o Espírito Santo. Tu crê? Ele disse: eu creio. Então, vamos para a Bíblia. Eu citei para ele, mostrei uns capítulos da Bíblia sobre o batismo com o Espírito Santo, ensinei ele. Falei: irmão Albino, a partir de agora, é com você. Amém. Como assim? Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Eu vou começar a orar com você aqui. E vamos orar juntos. Mas quem vai falar em línguas é você, não sou eu. Eu vou falar em línguas porque eu já sou batizado. E eu vou falar. Agora você só vai abrir a boca e vai falar por você. Eu não posso falar por você. Você fala por você, eu falo por mim. Combinado? Combinado. Colocamos um louvor, ficamos ali. Largamos um pouco o pincel. E irmão Albino, ora em línguas agora. E ele, xarabacanda. Irmão Albino foi batizado com o Espírito Santo.
E na hora ele sentiu uma dor muito grande nas costas. Ele estava meio ruim. Ele disse, olha, até a dor nas minhas costas sumiu. Aleluia! Sabe o que é isso? Quando você está cheio do Espírito Santo e começa a transbordar em línguas. Aquela unção, aquele poder, ele toma conta do seu corpo inteiro. E até as suas células, os seus ossos, os seus órgãos que tiver afetado por algum tipo de problema de saúde, ele é curado. E o Albino foi curado. E nós terminamos a pintura. E a minha esposa nem sabe disso. A minha dor de cabeça passou. Eu cheguei. Tá vendo? Você tá vendo? Agora ela falou errado. Ela disse a minha dor de cabeça. Ela falou errado, né? Ela chegou com uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça foi embora, porque não é dela. Ô irmão, olha só, nós estamos falando de crer e falar como diz a Escritura. Ela creu na cura, mas ela acabou de dizer que a enfermidade era dela. Você tem que mudar isso. Oh, Jesus. Entende? Eu creio. Por isso eu falo. Mas eu falo conforme a Escritura diz. E se eu não souber o que falar, diga glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Ô Senhor, Tu é bom. Bom, todo o tempo. Se não souber falar nem isso, faz ha. O apóstolo Band foi curado de pedras nos rins, sorrindo, no vaso do banheiro dele. Ele foi pro vaso com dor, chegou lá no vaso, não dava conta nem de orar, não dava conta de falar nem graças a Deus, nem aleluia, nem nada. Aí ele e começou começou a rir. E quanto mais ele foi rindo, as pedras saíram. Ele foi curado, rindo. Em vez de murmurar, ri, vai rir. Oh, glória. Aleluia. Queridos, não tem outro meio. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, os que crescem nele. Nele quem? Jesus. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. As pessoas não tinham o Espírito Santo habitando dentro delas. Na antiga aliança, o Espírito Santo, ele se manifestava em 3 grupos de pessoas: profetas, sacerdotes e reis. E ele vinha sobre eles, operava determinada ação e saía deles. O Espírito não habitava no ser humano. Por quê? Porque a partir da queda de Adão e Eva, o Espírito se retirou do homem. E o homem passou a ser um ser vazio de Deus. E uma vez que o homem está vazio de Deus, ele é guiado por quem? Pelo diabo. Ou você é guiado por Deus, ou você é guiado pelo diabo. Infelizmente, o homem, no Antigo Testamento, vivia mais sob a influência do diabo do que propriamente sob a influência de Deus. Sério. Por mais que eles fossem usados por Deus para determinada ação, mas eles faziam muita besteira no decorrer da vida, porque eles viviam mais sob a influência do mal do que sob a influência de Deus. E para isso ser quebrado, foi necessário Jesus vir, morrer na cruz e ser glorificado. Jesus foi glorificado. Ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, e ele ficou por 40 dias e 40 noites na terra ainda com os discípulos. Ele sentou com eles para comer pão, para beber água, para comer peixe, depois de ressuscitado. E aí a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas. Jesus estava no Monte das Oliveiras, numa aldeia chamada Betânia. Em Lucas capítulo 24, você vai encontrar isso a partir do versículo 49, quando ele dá as últimas instruções. A Bíblia diz que Jesus está ali na aldeia, sobre o Monte das Oliveiras, e ele foi subindo, para ser glorificado, porque ele havia cumprido a missão dele. A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Só que agora ele já foi glorificado.
Aí o Espírito de Deus, que é a nossa pessoa hoje, é o assunto de hoje, é o tema dessa conferência, o Espírito de Deus, quando Jesus foi glorificado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus voltou a habitar dentro do homem. Porque o homem perdeu o Espírito de Deus por causa do pecado lá no Éden. E agora, o homem peca e perde o Espírito de Deus. Jesus cumpre todo o propósito, toda a escritura acerca dele. Ele morre, ressuscita, é glorificado. E lá à direita de Deus, o Pai, ele intercede para o Espírito de Deus voltar para a terra. Oh, Jesus, você está entendendo o que eu estou dizendo? Que Jesus preparou todo um cenário, sofreu a morte de cruz, sofreu os flagelos da crucificação, pagou um preço altíssimo sem dever nada, para nos favorecer, trazendo de volta, através da sua morte, o Espírito de Deus para voltar a morar dentro do homem. Isso é muito sério. Nós temos o privilégio que de Adão para frente, ninguém teve mais. Depois da queda de Adão, até a glorificação de Jesus, ninguém tinha o Espírito Santo morando dentro. Você sabe o que é isso? Davi desejou ter o Espírito de Deus morando dentro dele. É tanto que ele fez uma oração e disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ele estava dizendo: Senhor, toda vez que tu me usa com o Espírito, eu queria que o Espírito ficasse aqui, não fosse embora mais. Mas o Espírito se retirava dele. Por quê? Porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Você sabe o que é Sansão fazer aquelas obras extraordinárias? E ele vê o Espírito Santo saindo de dentro dele? Porque Jesus não tinha sido glorificado. Você sabe o que é Moisés fazer coisas extraordinárias em nome do Senhor? E o Espírito saía de Moisés, porque Jesus não tinha sido glorificado. Grandes homens, profetas, a exemplo de Isaías, Jeremias, Ezequiel, esses homens, Daniel, foram poderosamente usados pelo Espírito Santo, mas o Espírito saía deles, porque Jesus não tinha sido glorificado ainda. E nós temos o privilégio de ter o Espírito de Deus dentro de nós. Porque Jesus foi glorificado no nosso tempo, na nossa época, na nossa era, no nosso momento. Nós temos o privilégio de desfrutar do poder de Deus maciço, real, tangível. Eu posso sentir, eu posso perceber, eu posso ser guiado, eu posso ouvir, eu posso saber pelas Escrituras que Ele vive em mim, que eu sou templo e morada dEle, eu sou habitação dEle. Você já viu habitação? Habitação é morada. Morada, sabe o que é? É um local onde a pessoa vive e não sai de lá. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. O que o Senhor manda dizer para mim e para você esta noite: eu faço morada em você, eu estou dentro de você. Eu não saio de você. Eu quero conversar com você, eu quero sentir você, eu quero dialogar com você. Você está conversando com quem mora dentro de você? Você está batendo uma conversa, um diálogo com a pessoa que está dentro de você? Você está hospedando o Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Desculpa, você não está hospedando. Ele é morada, você é habitação dele. Porque o hóspede, ele vem, passa 3 dias e vai embora. O morador não, ele mora ali. Oh, aleluia. Jesus foi glorificado e o Espírito de Deus foi dado de volta. E os homens recebem o Espírito de Deus com a maior satisfação, com a maior receptividade, com a maior alegria. Pessoas estão ali no cenáculo reunidos para receber o Espírito de Deus de volta, porque cumpre a Escritura, cumpre a palavra, as pessoas creem, as pessoas estavam com sede.
e elas recebem o Espírito de Deus, e a sede é saciada. A sede é saciada. Não precisa mais de me prostituir, não precisa mais de mentir, não precisa roubar, não precisa mais enganar, não precisa trair, porque toda a sede, ela é suprida em Deus. Aleluia. Deus supre todas as nossas necessidades, mas eu tenho dentro de mim um rio de águas vivas. Aleluia. Pastor Ronaldo, ou Ronaldo Miranda, como você queira me chamar. Ronaldo, e como é que eu faço para beber dessas águas? Eu quero viver essa dimensão. Olha, queridos, eu tenho 20 anos servindo ao Senhor. E eu me lembro quando Jesus me chamou, quando Ele exclamou: Ronaldo, você está com sede? Venha a mim e beba! Amém. E eu estava dentro de um quarto, entre a vida e a morte. E eu disse: Jesus, se Tu existe mesmo, me dá essa chance, me dá essa oportunidade. E Ele me deu. Um colega que estava comigo também teve a mesma chance, mas ele não quis. Mas eu peguei a minha oportunidade. Aleluia. Aleluia. E fui até Jesus. Amém. Recebi Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E eu me lembro perfeitamente, meus 3 primeiros meses servindo ao Senhor. Aleluia. Uma fome e uma sede tão grande por Deus, que eu pegava a Bíblia para ler, e eu não queria largá-la mais. Eu ficava a noite inteira lendo a Bíblia, com a garrafa de água de 2 litros do lado. Quando vinha o sono, eu jogava água no rosto para mim não parar de ler a palavra de Deus, porque eu queria ler a palavra de Deus. Eu não sabia nem orar. E eu passei 3 meses sem dormir um pouco de noite, só dormia durante o dia, porque a experiência que eu tive com o mundo espiritual foi tão intensa que eu fiquei com pânico da noite. Mas um dia, entre 3 meses a 4 meses, eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero viver uma experiência contigo. Esse medo, esse pânico que eu tenho da noite, eu quero perder isso, eu quero ter coragem, eu quero ter ousadia. E eu me lembro quando o Espírito de Deus veio sobre mim, porque Ele já estava dentro de mim, e agora eu recebo Ele sobre mim. E eu me percebo uma pessoa ousada, corajosa, intrépida, sem medo, sem timidez. Satanás, o diabo, veio até a mim, para me intimidar. Eu disse: em nome de Jesus, nunca mais você vai me intimidar. Aleluia. E eu, com 3 meses e 15 dias servindo ao Senhor, eu preguei a primeira palavra, a primeira mensagem. Eu preguei sobre a travessia do Mar Vermelho. E eu nunca mais deixei de falar a palavra de Deus. Aleluia. Agora imagine comigo, você hoje está sentado aqui nesse momento, nessa hora, nessa conferência. Deus está dizendo para você: eu quero te levantar. Amém. Eu quero que você seja essa pessoa ousada, intrépida, corajosa, que chega e faz a diferença. Mas isso só é possível se você estiver cheio e revestido do Espírito de Deus. Amém. E Deus, Ele preparou esse momento para nós. Amém. Não é difícil, não é impossível, é fácil, só basta você crer. Amém. E a partir do momento que eu criei, eu recebi, porque eu comecei a falar: Senhor, eu creio, e eu fui falando: eu creio e eu recebo o Espírito Santo, eu creio e eu recebo, e eu fui falando: eu creio e eu recebo. E em certo momento, nesse crer e receber, eu comecei a dar glória a Deus e glorificá-lo e dizer aleluia. E quando eu me tomei, de repente, eu estava orando em línguas. Eu estava eu falei: que negócio é esse? Eu tinha vindo de uma vida muito errada, uma vida muito sombria. Eu falei: que negócio é esse? E minha mãe disse: meu filho, o que é isso? Eu disse: eu não sei, eu só sei que eu estou falando. E minha mãe disse: como você recebeu? Eu falei: na igreja, eu fui para a igreja e eu estou falando essa língua agora. Ele: como é isso, meu filho? Eu falei: mãe, o pastor disse que é o batismo com o Espírito Santo. Aí a minha mãe disse: então fala. Aí eu falava
de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Um grande problema, um grande erro que eu percebo, as pessoas recebem o batismo pelo Espírito Santo e elas deixam de orar em línguas, elas deixam de falar em línguas. E você vai fazendo, sabe o quê? Você vai esfriando, você vai extingando o Espírito, você vai apagando. A palavra extingar quer dizer apagar. Você vai retraindo aquilo que Deus colocou em você. E o propósito não é esse. O propósito é rios. O propósito é crescimento. Eu me lembro que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu falei uma palavra. Ou foi no máximo duas. Isso tem muito tempo. Foi rabá, xará. Pronto. E eu fiquei com aquilo. Rabá e xará. Mas aí, conforme eu fui falando. E aí os rios começaram a se incorporar. E eu comecei a orar em línguas, em variedades de línguas. Aí um dia eu estava numa oração, num culto, com uma pastora, uma missionária. E ela olhou para mim e ela começou a orar em línguas. E eu sei o que você acabou de falar. Eu entendi o que você acabou de falar, eu interpretei. Você falou assim, 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 assim. E ela disse, foi mesmo. Foi isso que eu disse, foi. Nossa, é uma resposta de Deus para a minha vida. Foi uma interpretação. Deus não está atrás de multidão. Deus está atrás de um coração. Amém. Alguém sincero, honesto. Hoje à noite, você pode falar, Deus, eu estou aqui, não entendo muito disso. Você não precisa entender não, tá? Só faça. Amém. Não entendo muito, eu só quero que o Senhor me conduza. E o Senhor vai te conduzir esta noite. Você consegue ficar de pé? Aleluia.